A série de reportagens Nambiquara de hoje vai conhecer uma poetisa que vive em Foz do Iguaçu há muitos anos já e ela é dona de casa. Ela falou que enquanto ela está lavando louça, cuidando da casa, lavando a roupa, as poesias vão surgindo, muitas vezes para contar um problema, para elogiar a cidade, e ela escreve. A gente vai conversar com a dona Quitéria, Dona Maria Quitéria. Como que é essa coisa de ser dona de casa e ser poetisa também? Ah, é maravilhoso, Mariana, porque a gente não tem tempo para pensar nos problemas e assim vai surgindo de repente um poema, uma poesia, depende da situação, né? Como que a senhora começou a escrever poesia? Por que que a senhora resolveu virar poetisa? Eu resolvi escrever meu primeiro um poema. Foi um problema assim, uma situação muito difícil que eu passei, né? E depois de tudo que aconteceu assim, foi um problema de saúde, meu marido não consegui fazer com que ele fosse atendido aqui em Foz. Eu tive que ir para Campo Mourão, né? E lá foi resolvido rapidinho. Aí na época, quando eu voltei, eu resolvi escrever A Crise da Fronteira, que eu era estudante na época. Apesar de eu ter 48 anos, eu estava fazendo o primeiro grau na época. Então a senhora começou a escrever poesias com 48 anos já. E a senhora também conheceu muito bem o ex-presidente Lula, até trocava correspondências com ele. Como que é essa história da senhora ter dado de presente uma poesia? Então, a primeira poesia que eu mandei para ele foi Meu Brasil 500 anos, que foi assim, mais uma poesia, não foi bem uma poesia, foi um poema mais crítico, né, devido à situação do nosso país, e ele havia me mandado aquela carta, aquela cartilha dele do plano de governo, aí eu li a cartilha baseada em determinada página, eu escrevi. Então eu fiz Meu Brasil 500 anos, foi um pouco crítico, mas ele me mandou uma carta elogiando, né, a minha atitude. Que mensagem a senhora tem para as pessoas que acreditam na poesia, que veem ela como uma forma de transformar o mundo? Porque o que a senhora faz, né? A senhora critica de uma forma mais singela. Que mensagem a senhora tem para deixar? Eu tenho uma mensagem assim, para as pessoas que não desista, né? E que leia poesia, leia poema. Nós temos que ler muito, porque o momento que você está lendo, você não tem tempo de pensar em coisas negativas. E a poesia, ela calma, a poesia é como um bálsamo para o nosso coração. Obrigada!